Tudo isso porque à noite um grande medo tomava conta da aldeia. Noite após noite, todo o espaço exterior pertencia a Nerri, o demônio da montanha. Noite após noite, assim segredavam alguns pais a seus filhos, por trás das venezianas de ferro fechadas. Noite após noite, Nerri, o demônio da montanha, desce de seu palácio negro atrás dos montes e dos bosques, visita as casas como um mau espírito, procura sinais de vida. E se por acaso encontra um grilo perdido, ou um único vagalume que veio parar aqui arrastado sabe-se lá de que distância pelos ventos do inverno, ou até mesmo um besouro ou uma formiga, imediatamente estende seu manto escuro, envolve e aprisiona toda criatura viva. E antes do sol nascer, retorna voando ao seu palácio assombrado, para além dos últimos bosques, nas alturas dos montes eternamente cercados de nuvens. Assim, os pais contavam a seus filhos em segredo, mas depois de contar os acalmavam e diziam num outro tom de voz que, na verdade, todas essas coisas eram apenas lendas. E apesar disso, nenhuma pessoa entre os habitantes da aldeia jamais saía de casa após o anoitecer. Pois a escuridão, diziam os pais, está cheia de coisas que decididamente é melhor não encontrar. Maia, a única filha de Lília, a padeira viúva, era uma menina teimosa e não queria saber de boatos como esse. Não podia acreditar em coisas que ninguém nunca tinha visto. Mais de uma vez Maia falou à mãe com atrevimento. A cada história de escuridão que a mãe contava, a menina dizia que era tagarelice e bobagem. Às vezes ela dizia: toda essa aldeia está meio maluca, mãe, e você é um pouco mais do que todos. Lília dizia: talvez seja até bom que você pense assim. Talvez aqui entre nós exista de verdade uma antiga loucura. E você, Maia, é melhor que você simplesmente não saiba nada disso. Nada. Pois quem não sabe não pode ser considerado culpado. E também não se contamina. Contamina de quê, mãe? De coisas não tão boas, Maia. De coisas nada boas. E basta. Será que por acaso você viu em algum lugar o meu lenço, aquele marrom? E quando, afinal, você vai parar de descascar o verniz da mesa? Pois já te pedi 1000 vezes para parar com isso. Então chega, basta, pronto. Uma noite, Maia esperou pacientemente, acordada debaixo do cobertor de inverno, até que a mãe adormecesse. Quando a mãe adormeceu, levantou e ficou ao lado da janela sem acender nenhuma luz. Permaneceu assim, ao lado da janela, quase até de manhã, envolta em seu cobertor de inverno por causa do frio, e não viu nenhum vulto passando lá fora e não ouviu nenhum som. Só uma vez teve a impressão de ouvir à distância de 3 ruas o triste relincho de Nime, o potro. Nime, que passou a ser um menino de rua vagabundo, e todas as portas da aldeia se fecharam diante dele por causa da doença do relincho. Imediatamente fez-se silêncio. A luz incerta da lua, que espiava uma vez ou outra entre as nuvens, Maia vislumbrou claramente o conjunto de árvores negras que se agrupavam para além da arruela que ficava atrás de uma ruína. E como a noite era muito vazia e longa, ela esperou pela lua que aparecia às vezes, só por um momento, entre uma nuvem e outra, e conseguiu contar 8 árvores. Após 1 ou 2 horas, quando a lua voltou a sair, ela contou de novo, e dessa vez havia 9. Por ocasião da claridade seguinte, ela voltou a contar, e ainda havia lá exatamente 9 árvores. Mas antes do amanhecer, quando os declives dos montes começaram a clarear devido aos toques dos primeiros dedos da aurora, Maia decidiu contar mais uma vez, a última, aquelas árvores, e eis que de repente haviam novamente só 8. O mesmo resultado ela obteve também na contagem que fez no dia seguinte, à luz do dia, quando decidiu se aproximar da ruína e examinar de perto. Exatamente 8 árvores. Para ter mais certeza, Maia passou de árvore em árvore e tocou em cada uma, contando silenciosamente 2 vezes de 1 a 8. Não havia nenhuma 9ª árvore. Será que havia se enganado no meio da noite? De tanto cansaço? De tanta escuridão?
Maia não disse uma palavra sobre a nona árvore para a mãe, Lília, a padeira viúva, nem para seus amigos, nem mesmo para a professora Emanuela. Só contou a Mate, porque Mate a havia incluída no segredo do plano que ele estava armando fazia alguns meses. E Mate prestou atenção na história de Maia sobre a nona árvore e pensou um pouco. Não se apressou em reagir. E no final do silêncio lhe disse que numa das próximas noites também ficaria acordado e aguardaria pacientemente, até que seus pais e irmãs adormecessem, e então se levantaria e sairia sorrateiramente em direção ao conjunto de árvores atrás da ruína. Ficaria ali a noite toda. Não cochilaria nem um momento, não desviaria o olho delas e contaria as árvores ele mesmo, verificando se, de fato, em alguma das horas mais escuras aparecia plantada mais alguma coisa, árvore ou não árvore. Alguma coisa que desaparece e se evapora alguns momentos antes de raiar a luz do dia.